Livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 1 a 19. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e lhe disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 8 de setembro de 2022, é sexta-feira, uma sexta-feira, né, atípica, depois de um feriado. Muitos aí estão curtindo o feriadão, né? Nós estamos aqui curtindo o feriadão, cuidando da mãe, cuidando das coisas e arrumando tudo aqui, fazendo a meditação agora, né? Eu precisei fazer agora porque
Hoje de manhã eu fui levar minha mãe para um tratamento médico cedo e aí não deu tempo, né, de fazer a meditação. Então, meu irmão e minha irmã, mas estamos aqui agora, nessa sexta-feira, 8 de setembro. É teu aniversário? Deus te abençoe de uma forma muito especial nesse dia, tá bom? E eu quero declarar sobre a tua vida palavra de Deus, né? Que nessa manhã você receba aí, enquanto eu declaro para você, você declara para mim, tá bom? Renovação de forças. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quero declarar sobre você fé. Depois desse texto aí, né? No Gênesis 22, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Quero declarar também sobre a tua vida alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Declaro sobre você também, receba nessa manhã gratidão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quero declarar também sobre você, nessa manhã, a companhia e a vitória de Deus sobre a tua vida, né? Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, isso aí, quem será contra nós? Também quero declarar sobre você a provisão, né? Junto aí com o texto do Gênesis 22, e a tranquilidade de Deus sobre a tua vida, né? E aí você que sabe de cor, declara sobre a minha também, Salmo 23, versículos 1 e 2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Receba essa provisão, meu irmão e minha irmã, e essa tranquilidade, porque eu estou recebendo nessa hora. Quero declarar também sobre a tua vida novidade de Deus. Isaías capítulo 43, versículo 19, o Senhor diz, eis que faço uma coisa nova, e agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que ponho um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. É isso. Quero declarar também sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, a luz de Deus. O próprio Jesus Cristo, né, em João capítulo 8, versículo 12, de novo lhes falou, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. E quero declarar também sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, perseverança. Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar sobre as minhas alturas. Meu irmão e minha irmã, receba cada uma dessas palavras nessa manhã. À medida que eu vou falando para você, eu também vou recebendo no meu coração, né? E esse texto do Gênesis 22,
versículos 1 a 19, é um texto muito rico, né? Eu tenho um artigo que eu escrevi com a irmã Elisângela, né? A Elisângela, ela é freira, e nós escrevemos juntas quando fazíamos o doutorado juntas na PUC, e esse texto é literariamente, né? Além de belíssimo teologicamente, ele é belíssimo literariamente, sabe? Quando a gente pega o texto hebraico, a secura do texto. A secura do texto mostra para nós o coração contrito do Abraão, né? O desespero do Abraão, né? A gente fala da fé de Abraão, ele teve fé sim, mas o pai que está pensando que vai sacrificar o próprio filho, né? Havia isso naquelas culturas, né? Nas culturas antigas, Abraão certamente conhecia deuses que exigiam o sacrifício do filho, né? Talvez ele não entendesse nada, porque ele está conhecendo, ele está na caminhada conhecendo o Deus que agora o chama pelo nome, né? E aí, mesmo sem entender direito o que está acontecendo, ele vai e obedece. E essa obediência é uma obediência de pronto, né? Eu não vou fazer uma meditação muito longa, porque tem muita coisa, mas detalhes eu quero te mostrar, que talvez você não tenha reparado. Essa obediência de pronto, porque no versículo 3, assim que Deus fala com ele, no versículo 3 ele diz, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Então ele se levanta de madrugada, ele poderia ter, ai meu Deus do céu, olha o que eu tenho que fazer. Não, ele se levanta de madrugada, ele prepara o jumento, ele leva 2 servos e o Isaque. Essa obediência de pronto, ainda que aquilo que Deus está lhe pedindo é muito difícil. Essa secura do texto, onde é que está essa secura do texto? O texto não é descritivo quanto ao ambiente em que eles estão andando. E o silêncio do texto, né? Quando Abraão está sozinho com Isaque, olha que interessante, né? Isaque rompeu o silêncio, versículo 7. E disse a Abraão, seu pai, meu pai. Ou seja, há uma secura, há um silêncio, e esse silêncio é o silêncio na alma de Abraão, né? Um vazio. Eu vou perder um pedaço de mim, eu vou perder meu filho, né? Olha que legal, sabe? Às vezes a gente se sente assim, né? Até mesmo com algo que Deus pede de nós, né? E a gente não entende direito, a gente acha que vai perder, né? Mas a gente não vai perder nada não, meu irmão e minha irmã. A gente vai ganhar, sabe? A gente vai ganhar. A gente vai ganhar testemunho lá na frente. E aquilo que de repente a gente está com medo de fazer, Deus está nos direcionando a fazer, né? Se você ouviu a voz de Deus, faça, Alessandra, faça isso. Ainda que as pessoas em volta digam assim, não é para fazer, Alessandra, tu tá doida? Tá todo mundo pensando que a Alessandra é doida, né? E tá fazendo, porque há um testemunho lá na frente. Há um Deus que lá na frente vai dizer assim, Alessandra, não faça não, sou eu que vou fazer. Eu vou fazer melhor do que você faria, mas agora que eu conheço a tua disposição em fazer o que eu falei, né? É muito profundo, gente. É isso daí. Esse texto fala com a gente, sabe? Fala comigo, fala contigo. Esse silêncio na alma de Abraão também impede a sua visão. Abraão não viu o carneiro que estava preso pelos chifres enquanto
esse silêncio dentro dele o consumia. A dor o consumia, né? Ele não viu. Ele só viu o carneiro preso pelos chifres depois. Versículo 13. Depois que o anjo do Senhor, e aqui anjo do Senhor é o próprio Senhor, né? O que a gente chama de teofania, teos, Deus, e fania, né? É do verbo faino, né? É algo que aparece, algo que surge. Então é uma aparição de Deus na forma de anjo, né? Então, não estenda a sua mão sobre o menino. Aquela palavra veio e confortou o coração de Abraão. Aí o verso 13 diz que ele ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, ali nos arbustos. E aí, aí ele viu. Às vezes o carneiro preso pelos chifres está na minha frente, está na tua frente, mas o silêncio que cala e grita na nossa alma é tão grande, né? Ou a dor, ou, meu Deus, isso é muito difícil para eu fazer. Isso toma conta da gente, esse sentimento, e a gente não enxerga o carneiro que está na nossa frente, né? Preso pelos chifres. Mas ele está bem aí, tá? Ele está bem aqui na minha frente. A gente vai enxergar pela fé. Esse texto nos ensina muita coisa, né? O pai da fé teve medo. O pai da fé teve a alma silenciada, né? Teve o grito silenciado lá dentro, teve a secura, teve tudo isso. Mas mesmo assim, ele obedeceu, ele foi, né? E aí, meu irmão, a última coisa que eu trabalhei muito lá no texto com a Elisângela é o original hebraico desse texto. Esse texto tem uma brincadeira, um trocadilho com o verbo ver, tá? Com o campo semântico, o campo de significados do verbo ver no hebraico. A primeira coisa é a terra de Moriá. O verbo ver em hebraico é o verbo ra'á. Então, Moriá significa o lugar da visão. O lugar da visão. Abraão viu o carneiro. No monte da visão, Abraão viu. Então vamos lá. No verso 2 você tem o Moriá, o lugar da visão. No verso 4 você tem Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. O que o Abraão viu? O Abraão ergueu os olhos e viu o Moriá, o lugar da visão. E aí, quando ele vê o lugar da visão, aí vem a fé. Na palavra de Abraão, eu vou com o menino, vocês servos, fiquem aqui. Eu vou com o menino e eu volto com o menino. Olha aí. Eu não sei como é que essa palavra saiu da boca de Abraão, mas saiu. Às vezes eu não sei como é que a palavra sai da minha boca aqui na meditação, mas ela sai. Não sou eu que estou falando, é Deus que está falando através de mim. Não é Abraão que está falando, é Deus que está falando através dele. Eu vou e eu volto com o menino, mas no sentimento de Abraão, o menino ia ficar lá morto. Mas ele diz, eu vou e volto com o menino. No versículo 5. E aí eles vão juntos, né? Eles chegam no lugar, e aí no versículo 13... A mesma expressão que está no verso 4, Abraão ergueu os olhos e viu, está no verso 13, depois que o anjo fala com ele, que é o próprio Senhor. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um cordeiro. E aí o Senhor deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Jeová, Adonai, né? Yahvé, Jeová, né? Adonai, o Senhor proverá. Jirê,
Jireh vem do verbo raá também. Você sabe o que é? O Senhor viu antes. Esquece o verbo prover de provisão por um momento e pensa no prover. Pró significa antes. O Senhor viu antes. O Senhor viu antes tudo o que aconteceria depois. O Senhor viu antes, meu irmão, tudo o que está acontecendo comigo agora, minha irmã. O Senhor viu antes tudo o que está acontecendo com você agora, e o Senhor já viu antes o que vai acontecer lá na frente, e o Senhor está dando a provisão de fé necessária para a gente caminhar até chegar lá, no lugar onde ele já viu, no lugar da visão, no Moriá. Daí dizer-se até o dia de hoje. O que é o dia de hoje? É o dia em que o autor, né, o escritor está escrevendo, porque o autor é o Espírito Santo, né? No dia que o escritor está escrevendo. No monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor, no lugar da visão, se verá antes. O que é a fé? Hebreus 11:1. A fé é eu enxergar antes aquilo que eu ainda não estou vendo. É o firme fundamento das coisas que não se veem. Ou seja, eu provejo. Eu vejo antes. Eu vejo antes pela fé. Você vê antes pela fé. Tá bom? É dessa forma. Coisa linda, né? E coisa linda também é a meditação de hoje da nossa irmã Shanta. Ela é lá do Sri Lanka. O título da meditação: Generosidade Inesperada. Você esperava que eu fosse falar tudo que eu falei até agora nessa meditação? Nem eu. É a generosidade inesperada de Deus falando comigo através da minha própria boca e falando contigo. Sabe qual é o versículo da epígrafe? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Vamos lá? A experiência da Shanta, que é belíssima. Não sei se eu vou conseguir ler tudo sem me emocionar, não. Vamos embora. Vários anos atrás, eu trabalhava em um escritório de administração escolar. Um dia, eu só tinha dinheiro suficiente para o meu trajeto até o escritório. Como não tinha dinheiro para almoçar, continuei trabalhando na minha mesa em vez de me juntar aos outros que iam para a cantina. De repente, ouvi uma voz atrás de mim, igual o carneiro que estava atrás do Abraão. Pois é, virei-me para olhar e vi que era um pastor amigo meu. Fiquei surpresa ao vê-lo na escola. O pastor foi lá na escola, onde ela trabalhava, na administração. Ele me convidou para almoçar com ele na cantina, pagou a minha refeição, deu-me algum dinheiro extra e ofereceu-me um par de sapatos. Eu não podia acreditar. Meus sapatos estavam furados. Quando lhe perguntei o que tinha levado a praticar todas aquelas atitudes tão gentis, ele disse que se sentiu chamado a fazê-lo. Deus existe, meu irmão e minha irmã. Você que está ouvindo aí, Deus existe. Ele está mais perto de você e de mim do que a gente imagina. Esse incidente, diz a Shanta, ocorreu há 7 anos e me levou a ter total confiança em Deus para todas as minhas necessidades. Atualmente, sou estudante em uma faculdade de teologia e acredito que a generosidade de meu amigo foi o início do chamado de Deus
para que eu servisse no ministério em tempo integral. Deus pode suprir nossas necessidades de maneiras surpreendentes. Ele pode. Vamos orar com a Shanta? Querido Deus, Tu vês nossas necessidades e nos supres de maneiras inesperadas. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Pensamento para hoje. Posso confiar em Deus para suprir minhas necessidades de maneiras inesperadas. Oremos pelas pessoas que vivem em estado de pobreza. Pai, nessa manhã, nós oramos pelas pessoas que vivem em estado de pobreza, Senhor, mas a Tua palavra diz que sempre haverá o pobre na terra, mas a Tua palavra também diz que o Senhor é Pai dos órfãos, juiz das viúvas, e o Senhor torna bem-aventurado aquele que acode ao necessitado. O Senhor é aquele que cuida dos pobres, através de coisas miraculosas, através de ações minhas, através de ações do meu irmão e da minha irmã. E ao mesmo tempo, o Senhor acolhe a gente e supre as nossas necessidades de formas que a gente nem imaginava. Muito obrigada, Senhor, pela fé, por aquilo que o Senhor vai fazer. Nós estamos enxergando o Cordeiro atrás de nós. Muito obrigada, Senhor. Abençoa com toda sorte de bênção o meu irmão e a minha irmã que completa mais um ano de vida hoje, porque o Senhor proviu esse dia. Abençoa meu irmão e minha irmã que me ouve agora, Senhor. Ah, Deus, e que se meu irmão e minha irmã que ouve agora entrou nessa meditação aqui, pesquisou no YouTube e entrou. E se ele ainda não entregou, ela ainda não entregou a sua vida a Jesus para ser Senhor, para ser Salvador, para prover todas as coisas na sua vida, para que essa irmã e esse irmão não se sinta mais sozinho, que agora ele declare, ela declare com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Se arrependa dos seus pecados e declare isso. Ah, Senhor, a Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra para sempre está declarada no céu. E nós estamos aqui na terra aguardando o dia em que a nossa fé vai ser completamente... Ah, Senhor, desculpe o pleonasmo, completamente completada. É dessa forma, Pai, muito obrigada por esse 8 de setembro. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu estou sentindo a presença de Deus de uma forma muito bonita. Que você sinta aí também. Um excelente fim de semana, um excelente dia, uma excelente sexta-feira. Deus te abençoe profundamente, tá? E aí, ó, pela fé, eu tô iniciando, né, o curso de Bíblia, dia 11 de setembro, segunda-feira, a gente inicia o curso de Bíblia, né? E pela fé, né, eu já vejo lá, né, os alunos participando, né, e aprendendo mais e mais da palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Aí no YouTube eu vou deixar o link, né? Se você quiser fazer o curso. Eu nem ia falar disso, mas estou falando agora. Deus sabe por quê. Tá bom, meu irmão e minha irmã? Um beijo no teu coração. Deus te abençoe. Amém.